A semana foi marcada por um novo embate entre o Supremo e Jair Bolsonaro por causa de medidas cautelares que o ex-presidente deve cumprir. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o acampamento de um grupo de parlamentares em frente ao Supremo fosse desmobilizado. O nosso entrevistado agora é o criminalista Leonardo Waterman. Tudo bem, doutor? Como vai? Muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Túlio, a quem cumprimento também como comentarista da Jovem Pan. Estou à disposição de vocês. Doutor, eu quero começar perguntando sobre essa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes, que mandou desmobilizar aquele protesto que um dos parlamentares ligados ao ex-presidente, ele estava fazendo esse protesto. Enfim, a Praça dos Três Poderes foi fechada. O senhor acha que é uma decisão correta, uma decisão que cerceia a liberdade de expressão, ou é algo que, remetendo ao 8 de janeiro, foi uma decisão correta do Supremo? Olha, Tiago, é uma decisão que não me surpreende. É uma decisão como outras decisões do Supremo, outras decisões tomadas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que são decisões tomadas com o fígado, vamos dizer assim. Pouco importa, hoje em dia, os textos da Constituição. Simplesmente se atropela o que está escrito na nossa Carta Magna e os ministros acabam tomando medidas por livre vontade deles. Eles justificam com base na segurança ali da Praça dos Três Poderes, mas eles esquecem que a Constituição dá direito a essa manifestação, desde que a manifestação não seja armada. Então, 4, 5, 6 deputados ali como uma forma de protesto não trazem nenhum tipo de risco à segurança ali da Praça dos Três Poderes. Então, repito, é mais uma decisão que não está fundada no que diz a nossa Constituição e que vai se somando com as arbitrariedades que até aqui vêm sendo cometidas. Doutor, eu vou passar a palavra para o Túlio para fazer a próxima pergunta. Túlio? Doutor, boa noite. Muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Aproveitando o seu conhecimento, a sua especialidade, eu gostaria de perguntar uma coisa que vem sendo tratada de maneira muito confusa pelos veículos de comunicação e principalmente pela audiência, né, que não é formada em direito. Qual seja, né, a questão da mera cogitação de um crime e da sua tentativa, né? Relembramos que essa semana um dos réus disse que idealizou, que cogitou, né, um plano para matar o ministro Alexandre de Moraes, mas que isso não saiu da mera cogitação, que isso ficou num papel que ele mesmo imprimiu e não levou adiante. E parece que vai ser a tônica jurídica desse julgamento, né? Cogitação parece que houve aí, pelas provas colhidas, mas até que ponto passa da cogitação para efetivamente cometimento de um crime? Ou seja, onde começa a tentativa ou a execução, doutor? Túlio, vamos lá. O que a gente aprende na faculdade, o que eu aprendi na faculdade, apesar de levar em consideração que tudo hoje deve ser rasgado, nada mais está sendo respeitado, é que os atos preparatórios à prática de um crime não são punidos. Você desejar matar a pessoa, você comprar uma arma para matar uma pessoa, comprar uma arma, digo aqui, com o intuito do homicídio, então comprar uma arma licitamente. Comprar uma arma para matar uma pessoa não pode ser punido. Tá? Você começa a ser punido no momento em que se inicia a execução do crime, no momento em que aquela pessoa que tem a arma e o desejo de matar vai até perto da residência da vítima e faz uma tocaia, por exemplo, e ali já aguarda a pessoa para disparar a arma de fogo. Então, os atos preparatórios ao crime não podiam, esse é o que diz a lei, tá? E é o que eu respeito, não podem ser punidos. A tentativa ocorre quando, iniciada a execução do crime,
algo alheio à vontade de quem está cometendo o crime impede que o crime seja cometido. Por exemplo, no momento que você vai executar um crime de homicídio e você dispara contra uma pessoa, um terceiro vem e pula em cima de você ou pula em cima daquela pessoa, tirando-a da linha de tiro, e aí a sua vontade não se concretiza. Esse é o crime tentado. Você exerceu a tua vontade, mas por fatos alheios, aquele crime não ocorreu. Então, no caso dessa cogitação, nessa vontade de matar o ministro Alexandre de Moraes, a partir do momento que se cogitou, que se estudou, que se projetou, mas não começou a executar o crime, a pessoa até então não deveria ser punida. Repito aqui que o Supremo, ele está inovando em vários aspectos, inovações irregulares, ao meu ver, porque não cabe ao Supremo inovar, mudar a legislação, porque o Supremo, ele não tem esse poder cabe ao Congresso. Então, o Supremo, guardião da Constituição, ele tem que seguir a estrita carta legal. E aí, interpretando essa carta legal, o Supremo tem que aplicar a lei. Os juízes são os aplicadores da lei, não os legisladores. Mas o que se nota hoje em dia é que eles estão, como eu disse, tomando decisões fígado, tomando decisões com a intenção direta de fazer prevalecer as suas vontades, mesmo que isso vá contra disposições previstas em lei. Um exemplo disso é agora as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma das medidas não está prevista no rol taxativo das medidas cautelares diversas da prisão. Então, não poderia ser aplicada, mas o ministro Alexandre de Moraes, de maneira muito confusa, inclusive, saliente-se, aplicou a proibição do ex-presidente de usar redes sociais, de usar essas redes até através de terceiros. Ou seja, esse tipo de censura pelo medo acabou criando uma insegurança jurídica em relação a essa medida e o ex-presidente, pelo que eu vi nas redes sociais, decidiu por se calar. Então, não sei se eu respondi a contento a sua pergunta, mas cogitar é o que a gente aprende na faculdade e o que está aí previsto na doutrina. Cogitar, planejar, estudar uma forma de cometer crime não é crime. O crime começa quando a execução do crime começa a ser praticada. Doutor, acho que é importante esclarecer o seguinte, dentro dessa linha que o senhor está falando, o entendimento também é o mesmo, o senhor é um criminalista, claro, conhece bem as leis, mas quando ocorre a discussão sobre planejar um golpe de Estado, que é o que o Supremo está julgando nesse momento, também tem o mesmo preceito ou aí seria diferente? O ministro Alexandre de Moraes, ele insiste que planejar o golpe de Estado no momento em que você está ali estudando formas de praticar o golpe de Estado, você já estaria praticando o crime. Eu discordo. Eu acredito que você, por exemplo, escrever uma minuta, mas não ter aí forças armadas mobilizadas, não ter um grupo específico para a tomada do poder, você simplesmente fazer ali alguns estudos particulares, isso não pode ser caracterizado crime. Eu poderia, dentro do meu escritório, me reunir com alguns amigos, criar ali um formato objetivando depor o presidente da República. Nem por isso eu estou cometendo um crime, eu estou ali fazendo um estudo, por mais absurdo que seja esse exemplo, estou ali fazendo um estudo sobre a viabilidade da situação. Agora, repito, como
guardiões da Constituição, intérpretes da Constituição, fica muito difícil de contrapor as colocações que são feitas pelos ministros do Supremo. Por quê? Porque já que cabe a eles interpretar os dispositivos legais, quando eles dizem que o azul não é azul, é verde, e você diz que você está enxergando aquilo como azul, ele simplesmente fala, não, eu sou o ministro, eu entendo que é verde e é isso que vale. E é essa insegurança jurídica que está sendo... que está emergindo hoje no país, porque as pessoas estão começando a se calar diante de uma espécie de censura indireta, como eu já disse, uma censura pelo medo. As pessoas estão começando a se calar e não conseguem mais fazer confronto, uma oposição reta ao partido que está no poder, e isso fere o nosso Estado democrático de direito, que prevê justamente esse contraponto entre os políticos que estão no poder e os políticos que estão na oposição, e isso é saudável justamente para regular todo esse sistema que nós estamos inseridos. Perfeito. O doutor Leonardo Waterman, que é criminalista, mais uma vez participou da programação da Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez, um bom fim de semana, a gente volta a se falar. Um abraço. Tiago, novamente eu te agradeço, muito obrigado, e agradeça também ao Túlio pelas perguntas e boa noite para vocês. Muito obrigado.